Olá, companheiros da Congregação Espírita Francisco de Paula. Uma alegria a gente poder, de alguma forma, interagir novamente. Então pedimos a Jesus que abençoe, ilumine essas nossas reflexões, agora, nesse momento, e em todos aqueles em que essas palavras chegarem a ouvidos caridosos que nos ouvem, que refletem conosco, para que possamos ir assim, vibrando positivamente, melhorando a nossa casa mental na direção do Evangelho, na direção da vivência que Jesus nos convidou a realizar em benefício nosso e de toda a humanidade. E aí, nesse sentido, hoje gostaríamos de pensar um pouquinho sobre a afabilidade. Essa eu acho que é uma palavrinha, né, que todo mundo gosta, como se fosse assim, é uma coisa tão legalzinha, mas eu não sei se a gente pensa exatamente na importância, na relevância e, mais do que tudo, no aumento da prática desta palavrinha no nosso dia a dia, nas nossas próprias atitudes e reações. Então, assim, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma página que fala que a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhe são as formas de manifestar-se. Então, ou seja, o que Lázaro aqui nessa página, que está lá, né, no Evangelho, como eu falei, na parte do bem-aventurados os brandos, em que ele comenta como que a gente precisa trabalhar essas duas características. E a gente vê que ele diz que isso daqui é a manifestação da benevolência, que é fruto do amor ao próximo. Então, ou seja, quanto mais benevolência tivermos dentro de nós, mais afabilidade conseguiremos ser capazes de produzir, porque ela é o reflexo dessa benevolência interior. Mas aí então a gente pensa, tá, então para eu falar um pouquinho sobre a afabilidade, eu preciso entender um pouco da benevolência. Aí a gente vai lá em Joana de Ângeles, existe uma página que se chama Afabilidade, no livro Desperte e Seja Feliz, em que ela diz que no turbilhão dos sentimentos desordenados e no galopar sem freio das paixões na atualidade, faz muita falta a afabilidade. Então, ou seja, ela aqui já nos mostra que a gente está sentindo falta dessa afabilidade porque o mundo está cheio de sentimentos desordenados e está galopando sem freio as suas paixões nesse momento da atualidade. E veja, né, que a atualidade do momento em que ela escreveu, mas a gente pensa como que isso continua atual no momento em que a gente está falando. E aí olha como ela complementa. À medida que a criatura se distancia dos compromissos morais elevados, a benevolência para com o próximo diminui, sendo substituída pela aspereza no trato e pela indiferença em relação aos valores éticos. Como consequência, uma frieza moral toma corpo nos seres humanos, escasseando as expressões de solidariedade e de amor nos corações. Então, vejamos, né? Mais uma vez ela retoma aquele ponto que Lázaro comenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz que, à medida que a criatura se distancia dos compromissos morais elevados, a benevolência para com o próximo diminui. Então ela coloca isso exatamente como consequência da nossa necessidade atual de afabilidade. Ou seja, o que nós precisamos desenvolver aqui é a benevolência interior, mais uma vez, para que isso se manifeste como afabilidade. Então a gente vai vendo que a afabilidade, ela não se restringe àquela coisa do sorriso, da fala mansa, né, da gente sempre falar palavras doces.
Isso pode, na verdade, significar uma fachada, uma máscara. Então não é que, não estou fazendo apologia aqui de que a gente deva tratar todo mundo com aspereza, com palavra áspera, sem se preocupar com o que ou a forma como estamos falando. Não é isso. Mas é que se a gente colocar o significado de afabilidade nessas posturas, estaremos só colocando aquela máscara, aquele verniz social que nos faz incorporar aquele ser afável para o mundo ver, para que sejamos elogiados pelas nossas posturas cristãs. E, no entanto, isso é fachada que cai à menor provocação. Então é muito comum, né, por exemplo, a gente vê pessoas que às vezes no trato social é aquela serenidade, é aquela mansuetude. E aí quando ela chega em casa, que está naquele ambiente, sem aquela necessidade do verniz social, ela acaba sendo com os familiares de uma grosseria, de uma agressividade que nem parece que é a mesma pessoa. E por que isso acontece? Acontece porque lá fora ela está querendo ser vista como alguém branda, alguém mansa, alguém afável. Mas quando ela está sem essas preocupações, a postura reflete o que lhe fala, o que traz no coração. Então, assim, o que a gente percebe, né? A grandeza dessas mensagens de alerta dos espíritos superiores, de que por isso, para sermos verdadeiramente afáveis, isso é uma consequência do sentimento interno de benevolência. Então, por exemplo, quando se a gente passa na rua e vê uma casca de banana, a gente pode ter várias posturas. A gente pode ter uma total indiferença. A gente pode achar que, tá vendo? Essa cidade, pago tanto imposto, essa cidade é mal limpa. A gente pode criticar. Como é que pode uma pessoa fazer ainda isso num mundo civilizado como o nosso, né? Ou a gente pode simplesmente lembrar do efeito negativo que aquilo ali pode ter em alguém que passe depois de mim e que, ao contrário do meu momento, não seja capaz de perceber ali aquilo que pode representar um perigo de queda. Então, na hora em que eu, espontaneamente, sem a crítica de quem colocou aquilo ali, sem a crítica naquele momento ao governo que não providenciam a melhor limpeza da cidade, porque, mais uma vez, isso deveria ser feito? Sim. Os governos talvez precisassem melhorar alguns serviços? Sim. As pessoas deveriam ter a consciência de não jogar a casca de banana ali na rua? Sim. Mas isso é responsabilidade delas. Enquanto elas assim não fazem, onde fica a minha responsabilidade que já tem uma maior consciência com relação a isso? O que me cabe? Me cabe ver o quanto eu posso tirar o perigo daquele que virá após mim. Então, na hora em que eu perco frações de segundos do meu caminho para realizar esse ato de bondade, de boa vontade com quem vem atrás de mim, isso é exercício de benevolência. E aí a gente vê que isso é independente de religião, por exemplo, né? Isso é a gente não gostaria que alguém que tivesse visto antes de nós uma possibilidade de perigo no meu caminho que viria depois, que essa pessoa tivesse esse cuidado para com esse momento. E isso eu que sou espírita. Mas aquela outra pessoa, um católico, não gostaria de receber o mesmo tipo de benefício? Um judeu não ficaria feliz de alguém ter tido esse ato por ele? Então, o que a gente vê, né? A gente vê que essa benevolência, ela é um valor humano universal. Ela é independente de religião, de raça, de qualquer coisa. É aquilo do fazer ao outro aquilo que gostaria que se fizesse a si mesmo. Muitas vezes nós pegamos essa frase e colocamos para os nossos valores e princípios pessoais,
E não é isso. O fazer ao outro aquilo que gostaria que se fizesse a si mesmo diz respeito a todos aqueles valores que são universais, são de todos nós. E receber esse carinho de quem quer que seja, essa preocupação de um outro ser humano, isso é ser o próximo do outro. E receber esse carinho, todos nós queremos. Então, como diz Joana de Ângeles, amar também se aprende. E aí a benevolência, que é na verdade o início, né, é o passo inicial desse amor maior por toda a humanidade, essa benevolência também precisa ser praticada. Então, na hora em que eu estiver passando na rua e eu vir a casca de banana, vai ser natural que eu pense na crítica a quem fez, ao governo, como nós comentamos, porque estamos ainda atrelados a essa forma de pensar. Mas eu exercito, eu deixo aquilo um pouquinho de lado. Sim, eu sei que isso é verdade, mas deixa eu ser prática, deixa eu pensar naquilo que importa. Então, isso é uma prática que a gente, ao realizar mais e mais, a gente vai acabar fazendo isso instintivamente. Esse momento da crítica anterior, ele acaba diminuindo a cada etapa, até que a gente vai diluindo essa nossa forma de pensamento crítico por uma forma de pensamento mais amorosa. O que importa é a finalidade do que nós fazemos. A finalidade é o amor. Então, vamos embora, né? Vamos sair fazendo essa prática. Porque nessa... Deixa eu voltar aqui na página, né? O que Joana de Ângeles coloca para a gente mais adiante é que a afabilidade trabalha em favor da humanidade e sempre se manifesta envolvente e confortadora. E aí ela faz aquele mesmo alerta que já comentamos. Não nos referimos a essa exteriorização artificial e melíflua, usada para impressionar e portadora de objetivos inconfessáveis. Quer dizer, não é para a gente aparecer, não é para, como diz o outro, né, para se mostrando, né? Não. A máscara que se coloca na face para disfarçar a realidade brutalizada da criatura primária, ou seja, aquele que é duro por dentro, mas coloca aquela máscara de sou bonzinho, nunca poderá produzir as inefáveis irradiações da afabilidade real. E aí ela diz que a afabilidade é como luz suave e purificadora, que se anuncia sem alarde e predomina sem ostentação. E aí é muito interessante, gente, porque olha só, ela coloca mais para frente. A afabilidade nasce na manifestação inicial do amor e cresce na experimentação ao largo da existência. Então, olha como ela chama atenção aqui, aquilo que falávamos, né? Lembra, a afabilidade é a expressão da benevolência. Então, quando nós estamos falando de uma, estamos falando da outra. Olha que ela diz que a afabilidade é essa manifestação inicial do amor. Esse amor que a gente vive falando que a gente quer alcançar, que um dia a gente vai ser tão amoroso, que a gente vai amar ao próximo, que é o principal mandamento. A gente fala muito de amor, né? Sempre comento isso, a gente fala muito de amor, mas a gente pouco trabalha essa ideia, como se isso fosse uma coisa que a gente vai conseguir fazer quando a gente for espírito evoluído. E é ao contrário, né? A gente vai ser um espírito evoluído na medida em que a gente consiga exercitar, praticar, vivenciar esse amor ao próximo. Então, quando a gente fala de amor, a primeira prática é a benevolência, que se expressa como a afabilidade. Então, ela fala que a afabilidade nasce na manifestação inicial do amor. É o nosso exercício porque ela diz, na sua experienciação. O que é a experienciação? É experimentar, é ir lá e fazer ao largo da existência. Então, quanto mais ampliarmos o nosso campo de prática dessa benevolência, mais seremos capazes de ser verdadeiramente afáveis e não da máscara do eu sou bonzinho, eu sou gente boa, olha que espírito engrandecido, né? Quanto mais se exercita, tanto mais se enriquece
nunca diminuindo quando mais se oferece. Aí, olha, ela depois bota uma frasezinha pequena. Um ser afável é um coração feliz. Então, ainda que fosse, né, por razões egoísticas, ser afável nos traz uma paz e uma felicidade interior. E eu fico pensando, né, por quê? Fiquei pensando, né, nessa questão do por que ela diz que é um coração feliz? Porque ser afável, dar vazão a essa benevolência, esse cuidado com o outro, deveria fazer o outro feliz. Só que a gente precisa lembrar que se a gente está cultivando isso, se a gente já está conseguindo exteriorizar esse cultivo de uma coisa positiva dentro de mim, é porque essa coisa positiva já existe dentro de mim. Ainda que sejam os primeiros passos, os primeiros brotinhos. E se ela está dentro de mim, eu estou feliz por dentro. Não estou só manifestando essa alegria de ser cristã e qualquer coisa assim do lado de fora. Eu estou vivendo isso. E essa vivência que me traz a serenidade, me traz a paz, me traz a conexão com o Deus interno. Onde que estão escritas as leis divinas e onde está Deus dentro de mim? É na minha consciência. Então, se eu tenho essa consciência de estar praticando esse amor nesses primeiros passos, eu estou em harmonia com a criação. E essa harmonia é que é a verdadeira felicidade e paz interior. Então, exercitar essa afabilidade é essa prática da benevolência em qualquer oportunidade que tenhamos. E aí a gente pensa mais uma vez nessa questão do sorriso, das palavras suaves, elas são positivas e necessárias no mundo em que nós vivemos, mas é preciso que a gente tenha certeza de que cada vez mais ela vem de dentro do coração. E aí, com relação a elas, a gente pode pensar o seguinte, né? Quantas vezes a gente reage em vez de agir em cada desafio que nos acontece? É preciso que a gente também se compreenda como ser em evolução há muito tempo. No início da nossa existência, havia uma necessidade de muito mais defesa, havia uma necessidade de muito mais violência na defesa dos nossos espaços, na defesa do nosso alimento, né? Nós vivíamos em condições em que éramos atacados por diversas forças da natureza. Então, esse instinto de conservação fez com que durante muito tempo nós tivéssemos reações que tendiam a ser muito mais violentas do que afáveis. Apenas com o desenvolvimento do intelecto e, consequentemente, o desenvolvimento do sentimento, nós hoje somos capazes de ver a importância de reagirmos com essa não violência. A força da não violência é muito maior do que da violência em si. Isso nós temos exemplos assim de grandes mártires, a começar pelo próprio Mestre Jesus, né? Que isso não significa uma conivência, não significa aceitar, não significa aceitar coisas erradas, não significa a gente não lutar, né, ou não se manifestar por aquilo que é certo. Mas essa força da não violência, ela precisa ser empregada com bastante parcimônia, com bastante sabedoria. Então, como eu dizia, a gente vem de séculos, milênios, né, incontáveis, de desenvolvimento nosso, em que o hábito da violência era muito constante. Então, hoje, a gente muitas vezes ainda vem, até que inconscientemente, aquela necessidade de reagir com muito mais virulência diante de algo que a gente interpreta que seja ameaçador para nós. E aí que entra a razão,
aí que entra o nosso desenvolvimento intelectual de parar e pensar, por quê? Por que eu estou reagindo dessa forma tão agressiva? Eu não preciso mais disso. Como ser, né, o meu estágio atual, eu não preciso mais disso. Então é preciso que eu pratique o contrário. Novamente, não é alguém pisou no meu pé e eu olho para aquela pessoa com aquele sorrisinho e digo assim, vai arder no inferno porque não presta atenção no pé do outro. Não, isso aí é aquela máscara que comentávamos. Mas é a verdadeira prática do se ele pisou no meu pé, por que eu vou achar que aquilo foi de propósito, que aquilo foi pessoal, por que aquilo foi um descuido para com a minha pessoa? Isso foi um descuido ainda daquela pessoa que naquele momento, ou envolvida por outros pensamentos, que às vezes a gente não sabe que preocupações as pessoas estão carregando naquela hora, né? Ou mesmo por uma infelicidade de não ser ainda uma pessoa que se preocupe em tomar cuidado com o espaço do outro para não machucar ninguém. Quer dizer, se foi isso, ainda assim é uma pessoa digna do nosso, não digo da nossa pena, né, mas da nossa compreensão de que ela ainda não está naquele estágio. E eu que digo estar, eu que digo que abraço a doutrina espírita como renovação das propostas de Jesus, eu preciso pensar diferente. Eu preciso ir além. Não era o que Jesus dizia, né? Se amardes os vossos inimigos, que fazeis de diferente? Então, assim, eu não posso entrar na mesma vibração agressiva de quem quer que seja, por acaso ou não. Porque muitos poderão dizer, ah, não, esse exemplo do pisar no pé, eu consigo, né, dói e tal, mas eu consigo já não ter a raiva do outro que fez sem querer. Mas é aquele que propositalmente nos pisa figurativamente, né? Aquele que nos machuca, aquele que sabe que está sendo agressivo para conosco. Mais uma vez, entra aí um desafio adicional, mas entra aí a nossa necessidade da prática de que pena que ele ainda não percebe que essa não é a forma que nós precisamos mais agir. A forma que nós, como seres humanos, já podemos trabalhar para não ser assim. Então, deixemos ao outro a liberdade de vivenciar o seu momento. Chegará para ele a hora de perceber que ser benevolente, não ser agressivo, fará com que o coração dele seja mais feliz do que está nesse momento. Olha o conflito, né, gente? A gente pode ver isso em vários exemplos e a gente também vivencia isso. Quando a gente está num período de raiva, de irritação, olha os conflitos internos que nós temos e como que aquilo nos causa mal-estar. Então, na hora em que eu vejo alguém nessa vivência violenta, agressiva, eu preciso lembrar de que dentro dele há um ser tão em conflito, tão infeliz, que por que eu vou adicionar qualquer coisa àquilo ali, quer dizer, qualquer infelicidade, revidando com agressividade, alimentando aquela postura, aquilo vai só adicionar ao conflito dele e vai tirar a minha paz. Então, assim, por que a gente escolhe, né? Isso é uma coisa que a gente devia pensar várias vezes ao dia. Por que a gente escolhe sentir dentro de nós o mesmo conflito que um provocador nos faz e a gente não escolhe não entrar nessa vibração e manter a serenidade? Até porque, mesmo a título de exemplo, de evangelização, né, do outro, não existe nada que mais desarme um agressor do que ele perceber a serenidade do agredido. Ele perde o rebolado, né? Como a gente diz, porque ele já está pronto para ir a diferentes níveis de resposta, né? Se ele fez cometeu um ato qualquer agressivo e aquilo é revidado, é como se ele já está planejando o que ele vai fazer em cima.
e ir escalonando isso até o ponto em que às vezes a gente encontra verdadeiras desgraças, né? E assim, se um primeiro momento ele agride, ele não tem aquilo de retorno, ele fica meio assim, opa, e agora, o que eu faço? Ele não estava preparado para reagir a uma reação de afabilidade, um momento de tranquilidade, de serenidade, de ternura mesmo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar e reforçar dentro de nós esse propósito, porque, como eu disse, na hora em que nós somos provocados, o instinto, que não é nem um instinto daquele natural, mas o instinto que eu digo é aquela nossa forma de reação pelo hábito, como a gente viemos de muitas encarnações e o processo do desenvolvimento do ser humano já tem uma grande parcela de tempo envolvida nessa postura, a nossa tendência é a repetição daquela postura. Então é muito importante que a gente pense nisso com frequência, que a gente tenha esses momentos de reflexão sobre afabilidade e benevolência, para que a gente possa ir diluindo naquela proposta tão linda de Joana de Ângeles, né, quando ela diz que qualquer coisa que a gente queira modificar em nós, não é para arrancar. Arrancar só dá trauma e não vai conseguir com eficácia. A gente tem que ir diluindo aquilo que é de ruim com o seu oposto que é bom. E aí a gente vai fazendo aquele mix, tal. Quando a gente vê, a gente já tem mais coisa boa do que coisa ruim, a gente já transformou aquela má postura numa postura mais eficaz. Então é importante que a gente reflita, que a gente pense sobre isso. Então, se em alguns momentos a gente responde para o outro assim, um sorriso, mas a gente assim ainda tem dentro de nós aquela virulência, ok, é melhor do que sair mordendo o outro. Mas que a gente tenha a consciência de que naquele momento ainda foi um pouco de máscara e que a gente vá refletindo e diluindo essa postura nossa a cada experiência dessa. Porque a afabilidade vale a pena. Vale a pena porque ela mostra que nós estamos desenvolvendo essa benevolência, que é o primeiro passo, né, desse amor verdadeiro que estamos tentando buscar, e ela nos mantém serenos, ela nos ajuda a exemplificar para o mundo, né, que hoje, como falávamos no início, né, nunca a humanidade talvez tenha precisado tanto dessa afabilidade, dessa doçura, o que a gente vê aí de guerras, às vezes, por posições políticas, por posições, decisões de autoridades aqui, autoridades ali, a gente às vezes se envolve em discussões estéreis, quando no fundo cada um precisa seguir aquilo que acredita dentro de si. Não é preciso reagir à opinião do outro e nem tentar convencer o outro de nada naquele momento. Que a gente tenha aquela doçura, aquela afabilidade, aí sim, o sorriso natural de que continuamos. Nós temos o direito de ser o que somos nesse momento. E Joana diz sempre assim: tenta manter-te afável sempre, embora não sejas compreendido nem aceito de princípio. A afabilidade real sempre termina por predominar. Não o duvides. Então, talvez o que a benfeitora queira dizer é que a gente às vezes ainda tem dúvida, né? Mas vale a pena mesmo eu ser afável? Eu não estou bancando o trouxa, o otário? Né? E ela diz, sempre vai vencer. Então, não vamos duvidar disso. Tenhamos a certeza de que qualquer crescimento interior na direção do amor, e vimos que a afabilidade e a benevolência são esses exercícios, qualquer crescimento nessa direção só nos trará bem-estar e estaremos ajudando na construção de um mundo melhor. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores. Obrigada.